Bom, boa noite a todos, aqui é o Edson Minami, com mais um dos seus vídeos bissextos, né? Bom, gente, eu queria deixar aqui registrado nesse vídeo um pouco as minhas impressões da exortação apostólica apóstolo Nandal, querida Amazônia. Eu estou olhando aqui porque estou com o documento aberto aqui no meu computador, né? Como vocês podem ver, né? Para mostrar que eu não estou de sacanagem, né? E assim, né? Eu queria deixar registrado algumas impressões que eu tive na leitura do documento, né? Bom, eu procurei ler todo o documento, né? As notas de rodapé, inclusive. A primeira impressão que eu tive do documento, né, ele, para quem já está habituado a ler documentos do episcopado brasileiro e latino-americano, ele tem um formato até bastante convencional, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele tem uma estrutura, uma linguagem familiar, né? Quem já leu documentos da encontros episcopais, né? Latino-americanos, documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vai estar bastante familiarizado com essa linguagem, né? Então, uma linguagem não tanto, vamos dizer, doutrinal, né? Não é tanto sintética, ela é bastante catequética, né? É uma linguagem fortemente pautada por uma visão social, né, da ação da igreja, né, o que já é de praxe, né, já há várias décadas aqui no Brasil e na América Latina, né. Não vou entrar aqui no mérito se isso é válido ou não é válido, né, porque teve um amigo meu que leu o documento, a exortação, e falou, lá vem aquela linguagem de sempre, não tem nenhuma novidade. Bom, enfim, eu não vou entrar um pouco nesse mérito, embora eu tenha uma opinião um pouco crítica em relação a isso. Acho que é hora de mudar, inovar. Claro que eu sei que, bom, não sou eu que vou redigir os documentos, então, enfim, só uma opinião minha, né? Não quero impor a minha opinião para ninguém. Esse é um ponto, né? O documento total tem em torno de 41 páginas, sendo que 9 são de notas de rodapé, né? O documento bate muito firme nessa questão da atuação social, né? Uma certa altura da própria exortação fala disso, quer dizer, a exortação pós-sinodal é a questão do documento social da igreja, né? Então ele trata muito dessa questão dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, né? Da inserção deles. O documento é claramente hostil ao capitalismo liberal, né? O liberalismo, né? Há uma visão, eu diria até, bastante idealizada dos povos da floresta, tanto indígenas quanto os povos ribeirinhos. Isso também não quero entrar muito nesse mérito, embora eu veja com uma certa reticência nessa idealização, né, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos. Eu acho que tem uma matriz ideológica por isso, mas, né, vem lá do iluminismo, do bom selvagem, né, mas até aí, até um certo ponto aceitável, né, não há... Poderia se criticar também na exortação algumas passagens em que trata a natureza como um ente, né, com uma personalidade, uma espécie de mãe terra. Claro que aí os críticos do papado talvez vão se deliciar com isso, né, porque foi uma crítica que bateu muito firme na época do ano passado, né, da própria realização do sínodo, né. Então, assim, nesse ponto, vamos dizer, estético, né, estou pensando mais a forma do documento nesse primeiro momento, não trouxe muitas novidades, né? Quem está acostumado a ler documentos do CNBB, da CELAM, enfim, não vai encontrar nada assim muito inovador. Não há muita inovação nisso. Uma coisa que me surpreendeu, né? Houve toda uma preocupação em apresentar o documento com uma forma, eu diria, até poética, né? Voltando um pouco ao que eu falei instantes atrás, da idealização da natureza. Então, há muita citação de poesias, né? Eu vi citações ali do Vinícius de Moraes e outros poetas latino-americanos, né? Então, a gente percebe que o redator do documento teve todo um trabalho para fazer com que ele fosse didático, fosse agradável à leitura, vamos assim dizer, né? Então,
quebrar um pouco aquela sisudez, aquela rigidez que a gente poderia esperar em um documento oficial da Igreja, né, da Igreja Católica, né? Também aí nesse ponto não compete a mim discutir se é um formato válido ou não. Claro que algumas pessoas assim, mais de caráter mais conservador, às vezes colocam, né? Mas puxa vida, né? Por que esses documentos têm essa linguagem, né, de texto de prosa? Bom, aí é uma explicação que eu posso dar que é uma tradição, se podemos dizer assim, que remonta ao Vaticano II. Né? O Vaticano II, os documentos do concílio, né, para quem já os leu, sabe que ele procurou romper aquela tradição de documentos de anátema, de condenação de heresias e tal. Então, numa exortação pastoral como essa, acho que não caberia, né, ter o formato que tinham, por exemplo, os documentos do Concílio de Trento, né? Quem não for a favor disso e daquilo, anátema. Né, enfim, quem já leu os documentos do Concílio sabe que eles são muito sintéticos, né? Quer dizer, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, né? Enfim, não caberia nessa exortação, né? Como alertei no início do vídeo, a exortação ela tem um caráter social, tá? Então, ela aborda muito, não está tão preocupada com assuntos assim, doutrinários, ela está preocupada com uma questão pastoral, da evangelização. Quer dizer, o que devemos fazer para revigorar a evangelização da Amazônia, né? E aí, chegamos na parte final lá do documento, que todo mundo esperava, né? Pelo menos a imprensa esperava, né? Eu particularmente não esperava, da questão dos viri probati e a ordenação de mulheres, que tem um espaço menor no documento, né? Quem lê ele todo, bom, o documento total tem 41 páginas, 9 são de nota de rodapé, então sobra aí uns 30 páginas, 32 páginas aproximadamente, de texto. Dessas 32 páginas, as 7 últimas tratam dessas questões que a imprensa, que os fiéis estão desesperadamente estão discutindo. Enfim, gente, o apocalipse não ocorreu e nem iria ocorrer, né? Eu vou me explicar por quê. Vários amigos meus, né, da igreja estavam apreensivos, preocupados. Eu, particularmente, assim, teve gente que reclamou, é mais do mesmo. Ainda bem, né? Mas uma coisa que precisa ficar bem clara, e esse era o ponto que eu queria chegar, por que desses silêncios, vamos assim dizer, da exortação com relação aos viri probati e ordenação de mulheres? O sínodo, a estrutura do sínodo, ela é consultiva, ele não é um concílio, né? Então, cada 2, 3 anos, você tem uma reunião de bispos de uma determinada região, ou se reúnem, bispos para discutir em torno de um determinado tema, e essas discussões, quer dizer, eles vão expor o seu ponto de vista para o Santo Padre e depois vai sair um documento final. Ou seja, o tempo todo, ninguém está aqui discutindo dogmas, ninguém está discutindo, como vamos assim dizer, aliás, melhor, corrigindo. A discussão é a seguinte, mesmo que se discuta, acho que é melhor colocar assim, mesmo que se discutam os dogmas, né, e as tradições, o que já seria bastante polêmico, é preciso reconhecer, o sínodo ele não tem força jurídica para mudar as coisas, porque ele, desde o início, ele é bolado para ser um órgão consultivo, tá? Então, mesmo que, hipoteticamente, a exortação falasse de ordenação de padre casado, ordenação feminina, ele não teria força para ser aplicado em toda a igreja. Tá? Isso acho que é um ponto que fica bem claro. Um tempo atrás, né, aliás, no ano passado, né, assim, toda aquela polêmica do sínodo, né, estava rolando lá em Roma, etc. Eu estava lendo um livro de um padre jesuíta norte-americano, progressista, tá? Isso precisa reconhecer, né? De esquerda, vamos assim dizer, chamado Rees, né? Thomas Rees. Esse livro foi publicado já há uns bons tempos, 20 e poucos anos atrás, 25 anos, quase mais 26 anos, né? Bom, é um livro já antigo, e o título dele era O Vaticano por Dentro. Bom,
qual que era a ideia do Rees? Né? A gente lendo desde o prefácio até a conclusão do livro, fica clara, né? A intenção dele. Escrever uma espécie de manual que descrevesse todo o funcionamento burocrático do Vaticano para municiar os inimigos da igreja contra a igreja. Muito bem. É claro que o Rees, quando escreve o livro originalmente, escreve nos anos 90, então na época, ainda no pontificado de São João Paulo II. Então, ao mesmo tempo que ele criticava o papado, ele reconhecia, olha, esse papado, como ele está, não tem falha, não tem furos, né? E isso é muito interessante no livro. Né? Cada dicastério do Vaticano que ele vai descrever, vários capítulos ele encerrava dizendo isso, olha, a Santa Igreja tem, né, é assim durante séculos e durou, né, quer dizer, ultrapassou, sobreviveu a inúmeras crises, etc, etc, etc. Quer dizer, tinha uma impressão, na minha leitura, né, a visão do Rees, de que a igreja é uma fortaleza inexpugnável. Né? Muito bem, onde eu quero chegar com toda essa lenga-lenga? É o seguinte, no capítulo que ele trata do Sínodo dos Bispos, se não me engano é o 3º ou 4º capítulo do livro, ele cita uma história muito interessante. Conta que num dos sínodos, né, que São João Paulo II celebrou, tinha um cardeal discursando, acho que era o presidente da Assembleia, inclusive, ele meio que se cansou daquela do discurso lá do cardeal, puxou o breviário, começou a rezar. Leu o breviário. Para quem não sabe, é obrigação de todo sacerdote rezar o breviário diariamente, em torno de meia hora por dia ou mais, dependendo, enfim. E o Rees, ele usa esse episódio justamente para dizer, olha, a importância do sínodo para o Vaticano, para o dia a dia da burocracia vaticana, ele tem que ser relativizado. Quer dizer, é um instrumento consultivo, os bispos têm que ir lá de tempos em tempos lá debater assuntos que são propostos pelo Papa ou são sugeridos, ele acata, etc. Então, eu acho que essa historinha ajuda um pouco a gente entender. Quer dizer, o Sínodo dos Bispos, bem, é claro, gente, vamos deixar bem claro, né, que na história da igreja é sempre chocante a gente ver bispos, cardeais, discutindo assuntos de ortodoxia suspeita, tá? É lógico que eu não ia, ninguém vai, não é de bom tom ninguém gostar. Quem gostar é porque tem uma coisa errada, tem que rever toda a sua visão de mundo, de igreja, etc. Mas voltando àquilo que eu falei há pouco, o sínodo é um órgão consultivo, né? Eu acho que esse episódio do breviário do São João Paulo II, quando eu li, como o sínodo estava lendo esse livro, ele me tranquilizou muito sobre os apocalipses que viriam com o sínodo. Claro, tinha gente que na época falava de cisma, falava de Pachamama, heresia, blasfêmia, blá, blá. Mas na história da igreja, desgraçadamente, esses episódios de desvio de conduta de bispos prelados, até de papas, é uma rotina, né? Enfim, graças a Deus, nos últimos 200 anos, o número de papas que deu escorregado pesadas, né? Se não foi nenhum, foi pouco, né? E mesmo assim, é aquela coisa, né, gente? Eles são seres humanos, né? A igreja tem uma missão divina, mas usa instrumentos humanos, né? Então, essas escorregadelas, acho que mais que nos escandalizar, temos que rezar, né? Rezar pela santidade dos nossos religiosos, dos sacerdotes, dos bispos, dos cardeais, religiosos, etc. Tá? Bem, então, acho que o recado principal que eu queria dar é esse, quer dizer, o Apocalipse não se cumpriu, tem muita gente que está mordendo a língua porque criticou o Papa, falou que ele ia falar uma coisa. Para essas pessoas em particular, com isso que eu queria terminar o meu curto vídeo, não gosto de vídeo longo, né? Quem me acompanha no meu canal sabe disso melhor que eu. Eu acho que fica essa lição, eu acho que mais que criticar, nós temos que rezar. Né? Inclusive, eu estou agora lendo um livro do Cardeal Sarah, foi tão falado nas últimas semanas, né? O Cardeal Robert Sarah. Qual que é o título? Sim, A Noite se aproxima e o dia já declinou. Este lindo livrinho, que eu ganhei muito gentilmente de um amigo meu, tá? Tá aqui, opa, né? Um belo livro, né?
E, inclusive, essa entrevista se baseou no momento que já estava se discutindo o Sino da Amazônia, isso foi lá pela metade do ano passado, né? E o Cardeal Sara aqui ele deixou um recado bem claro, quer dizer, não tem cabimento acabar com o celibato da igreja, né, dos sacerdotes, né? Tem que dar espaço para os leigos, ele fala isso, ele que é um cardeal, né, fala, olha, tem que dar a vez para os leigos, os padres, eles têm que se ater ao munus sacramental, né, o munus santificar, né, então, e os leigos, aí sim, os leigos têm que tirar o bumbum da cadeira e ralar, né? Cada um no seu estado, cada um no seu local de trabalho, cada um de acordo com a sua condição de vida, sua idade, seu sexo, tá? Que, por amor de Deus, são 2 sexos, tá, gente? Aproveitando outro recado aqui. E, agora, a atuação do leigo, ela bate numa limitação, que o São José Maria Escrivá falava, o muro sacramental. Ou seja, é preciso um sacerdote para administrar os sacramentos. Não é papel de leigo administrar os sacramentos. Então, esse negócio de padre casado, de mulher sacerdotisa, está totalmente fora. Quem lê esse livro do Cardeal Sara, o Cardeal Sara ele fala isso textualmente, né? Eu acho que, bom, enfim, já com o vídeo aqui, vamos lá, eu acho que eu vou ler um trechinho, vai. Aqui, olha só o que ele diz, né? As necessidades práticas não podem forçar os homens da igreja a agir segundo a lógica de rentabilidade. Somos os operários do reino eterno de Deus e não os agentes de uma empresa internacional. Né? Aquilo que o Papa fez falar de a igreja hoje virar uma ONG piedosa. Né? Há grande risco de cometer um trágico erro pelo qual seremos censurados pela história. Os 12 apóstolos modificaram radicalmente o mundo. Por que estamos tão preocupados com o número de padres? É corajoso o homem, fala um negócio desse. Jesus mesmo nos advertiu que o reino dos céus tem em si mesmo uma força, uma energia própria e secreta que lhe permite crescer, desenvolver e ceifar sem que o homem se dê conta. Ou seja, a gente tem que fazer o que pode. Aqui é uma passagem do livro, né, que ele fala justamente da crise do sacerdócio. Né? Então, estou aqui para provar que eu não estou inventando, tá, gente? Não estou inventando a roda, tá? Bom, voltando. Então, assim, não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com a escassez de espadas. Tem que se preocupar, sim. Mas a gente não deve querer saber mais ou fazer mais que Deus. Se Deus, que é o próprio Cristo era Deus, tá, gente? Não vamos esquecer disso. Deus que se fez homem, né? E semelhante a nós em tudo, exceto um pecado, né? Nunca é demais lembrar, né? Ele sabe que dos apertos que dão na história da igreja, falta de padres. Mas ele sabe disso, então ele sabe que a gente vai tentar arrumar as coisas, apesar das nossas limitações, nossos pecados, nossas taras, nossas, enfim, a besteirada toda que a gente faz. Tá? Então esse é um ponto. Aí ele continua. A messe do reino de Deus é imensa, e os trabalhadores são poucos, hoje como nos primeiros dias, né? Por isso que ele falou há pouco, né? No início eram só 12. Eles nunca foram em tal número que o juízo humano considerasse o suficiente. Mas o Senhor do Reino pede que oremos para que o próprio Mestre envie os operários para sua messe. Os pequenos projetos humanos, não podem usurpar o papel da misteriosa sabedoria daquele que, ao longo da história, desafiou, por sua loucura e fraqueza, a sabedoria e poder humano. E com essas palavrinhas, né, do Cardeal Sara, um livro maravilhoso. Né, teve um professor com esse livro que falou, esse livro é voltado para os sacerdotes religiosos, não interessa para nós. Interessa sim. Por quê? Porque o leigo, ele também tem uma missão sacerdotal. Né? O Vaticano II, né, nos seus documentos, né, ele dizia, todos os fiéis têm uma missão sacerdotal. Claro, não quer dizer que eu sou sacerdote, não tenho pretensão nenhuma, vocação nenhuma, né? Eu estou muito satisfeito de ser leigo da igreja, estudo pra caralho, leio as coisas, mas não sou dono da verdade, nem sempre eu vou estar falando certo, tá? Nesse ponto eu quero fazer questão de me distanciar de certos youtubers, né? Se acham donos da verdade, já são da igreja. Não, eu tô aqui gravando esse vídeo, pode sair da campanha, eu vou assistir no e aí, quanta besteira que eu falei, né?
Mas enfim, então acho que o recado é esse, né? Quer dizer, a messe é grande, os operários são poucos, nós temos que fazer o que Deus espera de nós. Cada um no seu estado, na sua situação, onde vive, com a família que tem, com a saúde que tem, com a inteligência que tem, tá? Acho que esse é o grande recado que a exortação pós-sinodal traz para nós, não textualmente, porque isso não está lá, né? Mas nas suas entrelinhas. Tá bom, gente? Então acho que chega, né? Já deu mais de 20, quase 20 minutos de vídeo. Se alguém chegou até aqui, olha, joinha para você, viu? Eu dou meu like, viu? Uma boa noite.